Fui pregar onde congrego e tive uma visão do Espírito Santo pousando no ombro de um irmão. Dessa vez ele estava na forma de uma pomba e se movimentava dentro da igreja voando por todos os lados. A atividade do Espírito Santo começou na igreja e ele é a luz da vida dos que o buscam. Eu vi o Espírito Santo derrubando escamas espirituais dos olhos de muitos irmãos. Aquela pomba pousou no meu corpo e senti uma eletricidade invadindo a minha alma. Estava cheio de unção e quando um irmão passou perto de mim sentiu essa presença e foi impactado com o poder de Deus. Esse jovem nunca tinha falado em língua e pela primeira vez falava recebendo esse dom. A minha esposa também ficou mais participativa na igreja. Voltamos para casa e eu tive uma visão com o Espírito Santo. Dessa vez ele estava na forma de um homem e adornava uma mulher de vestido branco. O Espírito Santo adornava a noiva não com joias do mundo, mas dos adornos espirituais. A noiva foi adornada de perseverança, virtuosidade, perdão, leveza, amor, fidelidade, gratidão, docilidade, esperança, harmonia, felicidade, união, tranquilidade, vida, piedade, paz, ternura, perfeição, sabedoria, pureza, suavidade, graça, renúncia, paciência e solidariedade. Essa mulher parecia uma noiva pronta para casar. O Senhor me disse: o meu espírito está preparando a minha noiva para se encontrar comigo. No dia seguinte fui visitar uma igreja e quando comecei a pregar a minha visão se abriu e estava vendo chuvas de fogo caindo dentro da igreja. Eu fui impactado ao receber essa chuva, mas o povo da igreja não sentia nada. Perguntei ao Senhor, por que fui o único que sentia essa chuva? Jesus me disse: essa chuva fui eu que derramei, mas o povo está morto espiritualmente e quem já morreu é incapaz de sentir alguma coisa. Se eles não sentem nada é a ausência do meu espírito, as suas lamparinas se apagaram, eles precisam acendê-los urgente antes que seja tarde demais, precisam do renovo. Quando cheguei à minha casa para orar tive uma visão de uma grande cidade. Os demônios faziam o pecado se multiplicar por toda essa cidade. É o ninho dos demônios instalados naquela cidade. O pecado está nas grandes cidades, onde os valores espirituais são invertidos, lugares de má influência para as crianças. Essas sociedades malignas estão construindo uma geração incrédula. Todas essas cidades estão caminhando em direção ao inferno. Eu vi essas pessoas queimando como lixos no fogo do inferno igual à hiena da Bíblia. Eles pareciam lixos com as vestes maltrapilhas, rasgadas e imundas. Essas cidades tinham festas, bebidas, prostituição, drogas e tudo o que vocês nem imaginam. Eu vi o ninho dos demônios nos grandes centros da cidade. Essas cidades é lugar de corrupções das raças humanas, onde as igrejas sofrem para pregar a doutrina. O lixo do pecado é espalhado nas cidades. Os cristãos que vivem nessas cidades sofrem muito com os efeitos da malignitude desses lugares. Temos que orar muito e estar em constante vigilância para não serem surpreendidos pelo mal. O mal que está nas cidades atinge as famílias e são nesses lugares que há concentração do pecado. Vi na visão demônios entronizados nos centros urbanos. Essas cidades são filiais da grande Babilônia que em breve surgirá nesse mundo. Eu vi na visão novas atrações dessas cidades atraindo as pessoas para a morte. Na visão todas essas cidades se uniam para formar a grande Babilônia. Jesus resgatou um homem bêbado do monturo de lixo dessa cidade, purificou dos seus pecados e resgatou da perdição. Hoje ele é um grande homem que prega a palavra. Viciados nas drogas foram libertados por Deus e tirados desse mundo para sua glória graças aos homens de Deus. Ainda existem mestres que ensinam a palavra pura de Jesus e cuidam bem das ovelhas para não se perderem. Eles têm trazido o povo enganado pelos falsos profetas até o aprisco santo de Deus. Essas ovelhas são limpas com a palavra de Deus e curadas das falsas doutrinas. Almas doentes estão sendo cuidadas por homens sérios que não misturam o santo evangelho com a falsa doutrina. Vendo essa visão o Senhor disse: meu servo, proteja o rebanho das falsas doutrinas e proíbam deles assistirem pregações dos falsos profetas. Eles estão com os seus nomes escritos no meu livro da vida. O Senhor me mostrou na visão um rebanho que pertence a um pastor. O rebanho estava com a pelagem da lã caindo e cheios de feridas. O Senhor disse: olha como esse rebanho está engodado pelos falsos profetas. Tive uma visão com milhões de anjos indo para várias igrejas. Alegrei-me quando vi aqueles seres celestiais. O Senhor me disse: por que se alegras?
Isso me entristece, filho. Eles são anjos da luz, espíritos enganadores que imitam as obras do Espírito Santo. Eles possuem os falsos profetas para realizarem os seus planos de perdição. Esses falsos profetas, quando recebem esses demônios, não têm mais a vida normal. É esse o Espírito Santo que os falsos profetas estão entregando ao povo. Uma cópia pirata dele, uma imitação falsa. Esses espíritos enganadores tomarão as suas bocas em profecias e eles pensarão que é o meu espírito. Na visão eu vi milhões de espíritos que produzem calor dentro da igreja, imitando o Espírito Santo. As pessoas profetizam, pulavam, caíam no chão, gritavam, dançavam e se rastejavam por causa desse calor. Quando os falsos profetas diziam recebam a unção do Espírito Santo, eu vi muitas pessoas dando lugar para receber as suas porções malignas. Eu vi um óleo enegrecido se derramando nas cabeças dessas pessoas. Essas pessoas pensavam que era obra do Espírito Santo e davam gargalhadas com o poder que pensavam ser do Espírito Santo. Eu vi as vestiduras dessas pessoas sujas de lama. Não havia pureza em suas vidas espirituais. O maior engano delas é pensar que podem receber o Espírito Santo sem a santificação. Eu vi milhões de espíritos da luz que não eram da parte de Deus indo para outras igrejas. Eles se transfiguraram em anjos do engano parecendo com os celestiais. O Senhor me disse esses mesmos espíritos são do espiritismo kardecita que incorporam nas pessoas dizendo que é a pessoa que morreu estão dentro das igrejas profanas. Também aparecem na feitiçaria com outros nomes, e agora nas falsas igrejas se passam pelo Espírito Santo. Eles são enganadores. E mais pessoas davam lugares para eles pensando em ser o calor do Espírito Santo. Os falsos profetas diziam assim diz o Senhor hoje ungirei vocês como reis dessa terra. E chamavam os cristãos lá na frente um demônio derramava o óleo negro nas cabeças dos crentes que foram lá na frente. Os falsos profetas logo depois derramavam óleos ungidos na cabeça daqueles irmãos e profetizavam uma falsa unção. Aqueles crentes caíam no chão com os seus corpos todo tremendo. A partir daquele momento eles foram levantados com a mesma autoridade dos falsos profetas para realizar as suas falsas obras. Eles recebiam falsos dons para realizarem milagres investidos com autoridades cedidas pelos falsos profetas. O Senhor me mostrou saindo águas imundas do interior desses falsos profetas. Eu vi um demônio dizer eu reino neste lugar, sou o Deus deles, estes fazem a minha vontade, irei operar aqui até eles receberem as suas coroas de vida eterna. O demônio deu uma gargalhada terrível. Vi o demônio da sensualidade se passando pelo Espírito Santo, ele usa as mulheres sensuais em profecias. Eu vi o espírito da passarela usando uma irmã. Esse espírito também trabalha na vida das modelos e transforma as aparências deixando sedutoras. Vi o espírito do alisamento de cabelo e da pintura que deixa igual os cabelos das mulheres de comercial de TV. Vi também o espírito da sensualidade masculina, usando homens que usam shorts, andam sem camisas e usam roupas apertadas no corpo. Vi demônios sedutores masculinos do adultério, da fornicação que induz para a prostituição. Esses demônios usavam crentes que não foram libertos da imoralidade. Eles saíam dos filmes pornográficos, fotos de revistas e de Facebook de mulheres sensuais e entravam na mente desses irmãos. Vi uma igreja católica, um padre falava para as pessoas darem lugar para o Espírito Santo, ele dizia que elas iriam cair no chão e repousar no Espírito. Aquelas pessoas caíam em um sono espiritual quando caíam no chão. Eu vi o demônio da idolatria se passando pelo Espírito Santo e enganava o padre. Também vi uma igreja evangélica e o pastor dessa igreja fazia as pessoas dormirem. Elas recebiam um nocaute e caíam no chão como mortos e havia um demônio responsável pelo engano. Depois dessa visão eu fui visitar uma igreja. Tive uma visão de chuvas de fogo caindo do céu. A igreja foi impactada com aquela chuva, menos eu. Perguntei ao Senhor em minha oração, por que não senti nada com essa chuva? O Senhor disse estais revestidos com a minha armadura, esses chuviscos das trevas não podem penetrar no seu corpo. Logo depois eu vi um monstro horrível entrando na igreja e se transfigurava em um anjo de luz. Ele apareceu para uma irmã fazendo ela se alegrar. Aquela irmã recebeu uma profecia daquele demônio dentro da igreja. Ela disse para toda a congregação que viu o anjo dentro da igreja. O povo começou a glorificar a Deus. Ela disse que o anjo lhe trouxe uma profecia para dar para o povo e contou tudo. Eu sabia que era um demônio enganando aquela irmã.
Eu fui para casa quando acabou o culto e fui orar até as 3 da madrugada. Um anjo apareceu a mim e disse: hoje irei lhe arrebatar para mostrar o inferno. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: não acredite, não é da parte de Deus. Eu expulsei aquele espírito da luz que veio me trazer uma mensagem. O Espírito Santo disse àqueles que têm uma aliança comigo: não deixarei os demônios enganarem. Ore bastante, pois tem 7 feiticeiras que estão com o seu nome na magia para destruir o seu ministério. Elas estão com muita ira de você. Quando foste na cidade de Arusa ganhou muita alma. Elas perderam muitos clientes para quem trabalhavam com os seus serviços das trevas. Mesmo elas estando na África, lugar muito longe da que os seus feitiços são poderosos. Quando o Espírito Santo me revelou isso, eu tive uma visão com essas bruxas. Elas estavam reunidas e invocavam um demônio-chefe. Eu vi na visão quando esse demônio apareceu a elas. Uma delas disse: eu quero matar aquele jovem que veio aqui. Qual é o preço do sacrifício? Eu tenho 21 bodes de todas as cores e 56 galinhas. O demônio disse: é muito pouco para matar um crente daquele nível espiritual. Não é fácil pegar ele e dar muito trabalho. Eu não vou sair com a minha tropa daqui e viajar para uma terra distante com essa pequena oferenda. A feiticeira disse: peça o que quiser, eu lhe darei. O demônio disse: vocês querem que eu tome a vida dele? Vida se paga pela vida. A vida de uma de vocês pela vida dele. As feiticeiras olharam assustadas por não esperar um preço tão alto. Até que uma delas disse: não se preocupe, eu ofereço a minha vida em troca. Sou a mais fraca entre vocês. Alguém tem que continuar o trabalho. Eu sei que estarei em um bom lugar com Jesus. O demônio mandou uma das feiticeiras cravar um punhal no coração dela e usar o seu sangue no ritual de morte. Eu vi quando sacrificaram aquela mulher e os demônios pegaram a sua alma e desceram para o inferno. Quando elas fizeram aquele ritual de morte, o demônio-chefe com seu batalhão vieram para a Europa atrás da minha cabeça. Viajaram vários quilômetros para me matar. Eu estava orando e senti quando mais de 100 demônios chegaram. Eles ficaram no meu quintal e rodearam a minha casa. Era de madrugada quando eles vieram para me matar, pensando que estaria dormindo. Comecei a escutar barulhos no meu quintal e em cima do telhado. Eles começaram a bater na minha janela e a minha esposa acordou com o barulho. Eu disse para ela ficar em espírito e juntos começamos a fazer aquela oração poderosa. A minha visão se abriu e vi quando aqueles demônios cercaram a minha casa e apontaram as suas mãos em direção à minha casa. Das suas mãos saíam dardos negros. Não era só um. Eu vi milhões de bolas negras vindas para cima de mim e minha esposa. Foi um bombardeio de dardos na nossa casa, mas eu percebi que aqueles dardos pararam em um grande escudo que nos cobriam. Um grande escudo de fogo que se formou nos protegeu, detendo todos aqueles dardos. Quando os milhões de dardos disparados caíram por terra e o chão ficou em trevas. O piso da minha casa ficou todo escuro e a terra sugou todos os dardos para dentro dela como se suga a água da chuva. O piso do meu quarto ficou normal e aquelas legiões de demônios foram embora. E voltaram para a África porque lá são seus territórios. Aqui onde eu moro são outros demônios que agem nessa região. A minha esposa disse que não viu quando os demônios atacaram, mas sentiu um peso negativo e uma presença diabólica na casa. Abri a palavra de Deus e saiu em Salmos 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Agradecemos a Deus por mais uma vitória nessa guerra espiritual. Imagina se eu não tivesse uma vida santificada, eles teriam me tocado. Qualquer cristão que vai fazer uma missão em lugares perigosos sem renunciar ao mundo corre o grande risco de morrer, pois os demônios matam. Fui convidado para pregar a palavra em uma igreja. Quando comecei a falar da santidade do corpo, uma mulher evangelista esperou terminar a pregação, se levantou do banco e disse que não acreditava nas minhas palavras, me acusando de falar heresias. Isso aconteceu no final do culto quando eu fazia a oração pelas pessoas oprimidas. Uma mulher estava manifestada por um demônio e caiu no chão. Eu olhei para a mulher evangelista e disse: está falando isso porque não quer largar a vaidade, tu precisas de libertação. Ela disse: eu já sou liberta pelo sangue de Jesus e nunca caio endemoniada na igreja. Eu respondi para ela: vou fazer um desafio com você. Já que disse que é coberta pelo sangue de Jesus, vou mandar o demônio que está dentro do corpo dessa mulher que está no chão entrar no seu.
Se tiver andando na santidade, esse demônio não encontrará espaço dentro do seu corpo por causa da habitação do Espírito Santo. Eu dei ordem para o demônio sair do corpo da mulher e mandei-o entrar no corpo da evangelista. A evangelista foi possuída pelo demônio e caiu no chão. Provei para a igreja toda que ela estava errada a respeito da vaidade do corpo. Aquela evangelista estava com uma maquiagem forte. Ela passou batom preto e lápis nas sobrancelhas. Ela queria me envergonhar na igreja dizendo que eu estava errado em pregar contra essas coisas. Eu expulsei aquele demônio da sua vida e ele acreditou nas minhas palavras. Igreja, zele pela santidade do seu corpo. Não despreze essa doutrina porque o seu corpo é morada do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo na sua vida para fazer a boa obra. As irmãs da minha igreja não usam maquiagem. Um dia eles estavam orando e eu vi uma bola de fogo encostando-se aos seus rostos. A unção do Espírito Santo deixava os rostos das irmãs brilhosos. As suas bochechas ficaram vermelhas por causa do fogo que ardia. O brilho do Espírito Santo é a melhor maquiagem que existe. Eu tenho observado como o Espírito Santo deixa as faces das irmãs lindas. As luzes em seus rostos as deixaram mais bonitas do que quando usavam maquiagem. Também vi o rosto de mulheres crentes maquiadas ficando todas as queimadas. Isso foi em uma visão que tive quando olhei para o rosto de algumas crentes. Espiritualmente estava deformado, parecendo o rosto de Freddy Krueger. Eu vi o pó da maquiagem que elas passavam em seus rostos virando micróbios negros. Esses micróbios entravam em seus rostos que causavam bolhas e inflamações. Os seus rostos criavam escamas de crocodilos e cheios de buracos que cabem um alfinete. Essas larvas que entravam nos pequenos buracos dos seus rostos eram demônios. Esses demônios do tamanho dos micróbios também entravam através do couro cabeludo das irmãs que pintam o cabelo. Tudo isso era um meio onde os demônios entravam para possuir os seus corpos. Uma mulher que pintava os seus cabelos foi possuída por vários demônios pequenos que entraram no seu couro cabeludo. Também expulsei demônios da língua que fala muito. Expulsei demônios da contenda, demônios de grupos que formam dentro da igreja. Vi as línguas dessas pessoas iguais línguas de serpentes. Muitos irmãos estavam endemoniados e eu expulsei todos eles. Irmãos que têm as mentes poluídas por causa da pornografia e as imoralidades foram libertos. Eu vi bolas de fogo entrando em suas cabeças e queimou todas as ninhadas que os demônios haviam feito dentro das mentes. Eu vi bolas de fogo entrando no peito dos irmãos e queimando toda a malícia e maldade guardada ali dentro. Toda a sequela que os demônios deixaram em seus corações o Espírito Santo limpou. Línguas faladeiras também foram queimadas ali dentro. As ações pecaminosas causam um desequilíbrio nas vidas espirituais, atraindo o mal. Tudo que se faz agora se reflete no mundo espiritual, prejudicando as pessoas. O Senhor disse: servo fiel, avisa esse povo para conservar a santidade depois do trabalho de libertação. Quero que essa igreja feche os olhos para as coisas do mundo. Não quero mais conflito entre eles. Quero cooperação e doutrinados no amor e no partir do pão. Quero ver essa igreja unida em um só espírito e farei se tornarem uma rocha inabalável. Digam para eles: se obedecerem a minha palavra, nunca faltarão recursos espirituais do céu. E sempre derramarei o meu renovo em suas vidas. Acenderei as chamas quando faltar e serei sua força nos momentos difíceis. Eu quero que cresçam espiritualmente e tenham atividade na obra. Os que seguem a minha palavra não morrerão espiritualmente. A decisão de os santificar está nas mãos da igreja. Aos que obedecerem sustentarei na minha presença e serei a solução para os seus problemas. Ao passar as revelações à igreja, o povo se alegrou. O céu desceu ali dentro. Eu vi um barulho de um vento entrando nos 4 cantos da igreja. Era a presença do Espírito Santo que tomou aquele lugar. Eu digo a todos: para ter uma vida espiritual saudável sem nenhuma influência demoníaca é necessário viver uma vida de prática e oração. Reconstrua os seus alicerces a partir de hoje. Na verdade, cada versículo da Bíblia irá reconstruir a sua estrutura espiritual. Santidade atrai santidade. O Espírito Santo, quando vê um templo limpo, se aproxima e todo o seu calor aquece o corpo. Toda a sua luz penetra no corpo santificado e vai até a medula da alma. A santa doutrina acende a chama que se apagou. Só precisa da reação de uma oração sincera para que a chama se acenda. Quanto mais orar, mais o fogo de Deus se inflama na sua vida. Vocês que ainda não andam na santidade um dia morrerão, e para quem entregarão as suas almas?
voltei para casa e conversei com a minha esposa a respeito de fundar um ministério de mulheres. A igreja está crescendo e o número de mulheres guerreiras de oração só aumentou. Elas têm sede de fazer evangelismo nas ruas. A minha esposa concordou de fazer um grupo de evangelismo somente de mulheres. Fui orar à meia-noite e estava preocupado com o meu ministério. Na oração eu disse ao Senhor: quando morrer, quem vai dar continuidade ao ministério que o meu pai não terminou? O Senhor disse: por que se preocupas com o dia do amanhã? Eu já tenho a pessoa certa para esse trabalho. Eu disse: Senhor, quer dizer que eu vou morrer antes dessa obra acabar? Quem será essa pessoa capacitada que vai continuar? O Senhor disse: sabe quem vai dar continuidade ao seu trabalho? Naomi Atsushi é quem eu escolhi antes que nascesse. Ela é a minha profeta que levantarei para conduzir a próxima geração perversa que virão. O Senhor me mostrou na visão a minha filha adulta pregando para uma multidão de pessoas e as correntes espirituais eram quebradas através de sua pregação. O Senhor disse: a geração que ainda vai vir será pior do que essa, mas eu sempre levanto os meus profetas para pregar em cada época diferente para salvar as almas. Cuida bem da minha pedra pérola, ela é preciosa para mim. Os meus olhos se encheram de lágrimas por essa revelação, fiquei emocionado. Depois da visão que tive com a minha filha, o Senhor me mostrou uma visão de uma grande guerra espiritual. Os demônios preparavam-se para atacar a igreja. O objetivo dessa guerra era o interesse pelas almas. As pessoas que estão congregando em igrejas sérias, os demônios não as querem em denominações que ensinam a viver o evangelho. Esses cristãos estavam sendo provados por estar caminhando na verdade. Muitos não resistiram às provas e se desviaram. Os demônios conseguiam tirar alguns crentes da igreja e trazer para o mundo, mas quando as pessoas saíam das igrejas verdadeiras, indo para as falsas, os demônios comemoravam. Eu vi um exército de demônios bem organizados. Eles tinham estratégias e planos para destruir a igreja. Eles possuíam armamentos das trevas para atingir a igreja. Esses demônios não querem atacar igrejas profanas e rebeldes. Eles miram sempre nas igrejas onde os pastores pregam a santidade. É esse o rebanho que eles querem atacar. Se você é o único da sua igreja que decidiu viver a verdade, está sendo alvo do demônio neste momento. Ele não está preocupado com o rebanho que não renunciou. Os que não renunciaram ao mundo, para Satanás, são derrotados. Eu vi as legiões cercando uma igreja que orava. Eles ficavam esperando a igreja esfriar para operar. Um dos membros da igreja estava em pecado e não queria deixar o mundo. Ele estava dentro da igreja. Os demônios olhavam para ele, até que um deles disse: ele é a oportunidade para entrarmos, através dele. Então, um dos demônios possuiu o rapaz. O objetivo daquele demônio era causar divisão e desestruturar a igreja através daquele rapaz. Outra legião de demônios possuía um teólogo muito sábio, e levaram esse homem até a igreja. O pastor, ao ver esse teólogo, se admirou com sua sabedoria e viu sua credencial de bispo, o que fez o pastor dar as honras para esse bispo. Uma igreja santificada estava caindo no laço do diabo.